mundo e mesmo aqui na Norte América. Mas esse sábado eu fiquei feliz de poder estar aqui e agradecida porque Deus, me deu o privilégio de poder estar com vocês um pouco mais próximo em serviço na liderança da saúde para esse ano, aqui na igreja. Então, como eu ia estar aqui hoje, eu pedi para o pastor para ver se a gente poderia meio que lançar o nosso Ministério de Saúde nesse sábado de hoje para o ano que começa. Né? Alguns de vocês lembram que eu sou muito apaixonada por essa área, já tive o privilégio de estar aqui com vocês, com a igreja, por alguns anos mexendo nisso, mas faz alguns anos que a gente não está envolvida nessa área. Então, agradeço a Deus e a igreja pela oportunidade de servir de novo. Mas uma das coisas que a gente gostaria de colocar hoje, nesses momentos que nós vamos gastar juntos, quem sabe, um desafio para cada um de nós, não de recebermos algo quando a gente fala dessa área, mas de nos envolvermos para levar esperança e cura para os outros também. Então, este vai ser o nosso desafio nessa manhã. Como que a gente pode transformar a nossa igreja, essa igreja aqui, a família da Capital Brazilian Temple, num centro onde a gente pode espalhar para as pessoas cura, para que a igreja seja um centro de restauração. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Isaías, no capítulo 61, aonde nós vamos, então, compreender um pouco mais claramente, quem sabe, a nossa missão. Nós acabamos de cantar e de louvar a Deus, lembrando que a gente não está aqui por acaso, nós estamos aqui como mensageiros. E eu queria sugerir que nós estamos aqui como mensageiros de cura e restauração. Então, minha oração é que nós possamos deixar Deus falar ao nosso coração nessa manhã. Mas, para isso, gostaria, se vocês não se importam, ao a gente abrir a Bíblia e ler a Bíblia, orar, pedir que Deus nos ajude a compreender o que a gente vai ler. Vamos curvar a nossa fronte mais uma vez? Senhor, ao nós começarmos nessa manhã, abrirmos a Tua Palavra mais uma vez, já estivemos estudando na Escola Sabatina e lendo, mas nesse momento que vamos ouvir a Sua mensagem, eu oro para que o Seu Espírito venha falar e não eu. Que o Seu Espírito possa trabalhar com cada pessoa que aqui está nessa manhã, trazendo alguma convicção de como cada um de nós podemos ser envolvidos nesse ministério, nessa missão de ser mensageiro de restauração. Que, em primeiro lugar, nós possamos encontrar em Ti restauração e, assim, possamos dividir a vida que encontramos em Ti com outros. Então, que, nesse momento, nada venha distrair a nossa atenção, mas que o Senhor fale. E nós queremos abrir o coração e a mente para ouvir. É a minha oração por Jesus. Amém. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 61, é um capítulo muito importante porque nos ajuda a compreender a menção de Jesus nesta terra. Muitos de vocês já leram, já ouviram, e eu gostaria de ler, mais uma vez, aqui, os versos 1, 2 e 3. E fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e também me enviou a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. E eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Eu gosto muito desse texto, porque ele explica o que Jesus veio fazer e o que Ele tem feito na minha vida, o que Ele quer fazer na sua vida diariamente. Essa semana eu tive a oportunidade boa por alguns aspectos, porque eu aprendi muito, mas não tão assim prazerosa, diríamos, de servir na corte. Quantos aqui já foram chamados para servir na corte? Quantos já passaram a servir em algum caso na corte? Eu já tinha sido chamada, mas sempre
Para aqueles que são novos no país, ou quem sabe não conhecem um pouco o sistema judiciário americano, aqui, todos nós, cidadãos americanos, que somos cidadãos, temos uma oportunidade de servir no júri de algum caso, né? Então, quem decide é o júri, são pessoas como você e eu, que temos que concordar unanimemente se a pessoa que está sendo julgada é inocente ou não. E de uma série de charges, né? Não sei a palavra em português. Como? Acusações, né? Então, nessa semana, eu fui lá, tinha um monte de coisa para fazer em casa, o Carlinhos, sabe, está lá me ajudando a fazer algumas remodelações em casa, e a Lau também ali, e teve esse chamado de ir no júri. Fui lá, orando ao Senhor para que eu fosse deixada, né, para não precisar servir. Mas, como eu já tinha reschedule, mudado a data antes, descobri que, quando você muda a data, eles provavelmente vão te chamar para servir. Anyway, me escolheram para estar nesse júri. E a pessoa que estava sendo acusada era um jovem, mais ou menos de uns 30 anos, African American, né, um americano, africano, né, de cor negra, que estava ali. Vocês sabem tudo que tem sido acontecido hoje em dia nos jornais sobre isso, né, e como que a polícia, que no caso era o prosecutor, as pessoas que estavam atrás, acusando a ele, tentando trazê-lo à justiça, era o Estado. E as acusações tinham que ver com o fato de ele ter sido encontrado carregando drogas, mais de 1 quilo de cocaína. Então, provavelmente, ele é um dealer, drug dealer, né? Isso aí. Ele distribui drogas. Era a acusação. E assim, uma série de outras coisas. Mas, para fazer a história curta, depois de 3 dias, ouvindo as testemunhas, os casos e todas as questões envolvidas, chegou a hora do júri decidir. O que vai ser? Será que ele é mesmo culpado? Ou será que é como a defesa está falando, que a polícia criou toda essa situação, inventou essas evidências, etc., porque ele era um jovem americano negro? Jovem, que a gente já sabe que às vezes tem um bias, né, towards isso. E mais da metade do júri, 8 das pessoas no júri eram também African American, eram negros também. E um asiático, eu que sou considerada hispana, e 2 brancos. E foi muito interessante ver aquela discussão. O que ficou mais assim marcante foi a dor, apesar de a gente ter as evidências, de saber que, se a gente dissesse sim, ele é culpado, tinha 6 acusações, ele ia passar mais de 30 anos na cadeia. E ali fez com que várias pessoas do júri, que já tinham passado pela cadeia, inclusive 2, que já tinham servido na cadeia anteriormente, e mais outras 2 jovenzinhas, negras também, que já tiveram na família histórico, ficaram com o coração muito apertado. Além de nós todos, claro, pensar o que vai ser o futuro, a vida desse jovem. Será, no meu pensamento, será que ele vai mudar? Quem vai ministrar para ele na prisão, para que ele mude? E muitas questões vieram à mente. Como uma vida pode estar presa, acarretada ali, acorrentada, a partir daquele veredito, que, no fim, nós decidimos, ele era culpado de todas as acusações, tinha prova suficiente. E ele, na hora de receber o veredito, a família toda junta, foi bem dramático. E ele não conseguia aceitar, mas a vida dele mudou naquele momento. Mas me dá esperança, no fim, a gente teve esperança, e falamos até sobre isso, até mencionei para eles, vocês acreditam em Deus? O júri, a maioria, sim, sim. Eu falei, vamos orar por ele. A gente acabou orando pela família, antes de dar o veredito, e orando por ele, porque foi bem difícil chegar unanimemente nesse veredito. Mas me lembrei desse texto, onde fala que Jesus veio para trazer conforto, para trazer liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Sabe, queridos, a prisão não é só a prisão da onde esse jovem foi nessa semana. Mas todos nós vivemos num mundo de pecado.
apregoados ali, prisioneiros. E Deus pode transformar a nossa vida, restaurar. Assim como eu acredito, Ele pode restaurar a vida desse jovem, que nessa semana também foi para a cadeia. Mas essa restauração é algo que a gente tem que experimentar primeiro. E parte da restauração que Deus quer fazer começa com não só o aspecto espiritual que tem que acontecer, mas Ele se importa com a nossa vida física, mental, emocional. Nós já estudamos sobre isso aqui, já falamos. E o que isso tudo tem a ver com saúde? Talvez você se pergunte. Esse texto que fala da missão de Jesus demonstra o que o Ministério de Saúde deve ser. Um ministério onde, seguindo o exemplo de Jesus, a gente traga esperança, liberdade, libertação para as pessoas que estão presas de qualquer problema. E na realidade, nós já estudamos isso aqui há algum tempo atrás. A última vez que eu falei, nós falamos qual o propósito da mensagem de saúde, etc. E talvez vocês lembrem que 3 aspectos nós falamos: era uma vida abundante, viver com saúde, menos risco de doença, ter mais longevidade. É muito importante isso, mas não é a razão principal. Glorificar a Deus é parte da razão pela qual Deus deu essa mensagem, porque ao a gente viver melhor, com mais saúde física, mental, emocional, a gente pode glorificar a Deus e pode, assim, ter mais credibilidade para falar do que o Evangelho faz na nossa vida também. Mas a terceira razão, que é a razão que eu queria focalizar com vocês nessa manhã, ao a gente falar sobre esse assunto e um pouco mais profundo, é que essa mensagem, esse ministério que a gente tem, é para nós podermos melhor cumprir a missão, seguindo o mesmo exemplo de Jesus, que essa era a missão dele, é nós vivermos essa missão através desse ministério de saúde, é abençoar as pessoas. No livro de Lucas, no capítulo 9, verso 2, fala que, assim como Jesus veio e viveu, Ele nos enviou para pregar e para curar. Nenhum é mais importante que o outro, os dois devem ser juntos. E isso tem a ver com abençoar, trazer bênção para as pessoas ao nós pregarmos e ao nós curarmos. Então, ao a gente ver como cumprir a missão, eu vou colocar para vocês alguns textos do Espírito de Profecia que confirmam isso, que como o Ministério da Saúde pode cumprir a missão e pode abençoar as pessoas. Aqui existe um exemplo nesse texto, que está no livro inspirado, né? E fala que nós devemos lançar mão da obra médico-missionária. E ela vai trazer o quê? Vai trazer o quê? Acesso às pessoas. Ao nós usarmos isso, nós vamos poder abençoar e ter acesso às pessoas. Os corações das pessoas serão tocados ao ministrarmos as necessidades dela. Ao nos aliviarmos as necessidades, os sofrimentos das pessoas, nós vamos encontrar oportunidades para lhe falar do quê? Do amor de Jesus. Então, a razão de nós usarmos essa mensagem para cumprir a missão é trazendo alívio ao sofrimento e falando do amor de Jesus. Mas, irmão, a gente continua. E esse é um aspecto que, às vezes, assusta as pessoas quando a gente fala da mensagem de saúde. Nesse texto do Testemunhos para a Igreja, fala que, conquanto a obra de saúde tenha o seu lugar nessa proclamação de cumprir a missão, de falar do Evangelho, e a parte da mensagem do terceiro anjo, que nós, como igreja, fomos chamados, essa é a razão pela qual a Igreja Adventista surgiu, para proclamar essas 3 mensagens angélicas, e essa mensagem é parte da terceira mensagem angélica. Porém, há algo que às vezes nós esquecemos. E fala assim: seus advogados não devem de nenhuma maneira procurar fazer com que o quê? Com que ela tome o lugar da mensagem. Então, muitas vezes, nesse processo de cumprir a missão, de usar essa mensagem, esse trabalho de saúde, a gente acaba, as pessoas que às vezes são, como diz ali, os advogados do Ministério de Saúde, esquecem que a mensagem de saúde não é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o grande amor de Deus por nós, que veio, morreu, deu a vida
por pessoas que, na realidade, não mereciam, eu e você. Esse é o Evangelho. Esse Jesus que veio para fazer o que diz aqui em Isaías, trazer liberdade a todos nós, restauração. Esse é o Evangelho, mas as pessoas às vezes gostam tanto da mensagem de saúde, se envolvem tão profundamente, que acabam pensando que essa mensagem é o Evangelho. Não, ela é uma demonstração. Através dela, nós podemos levar o Evangelho para as pessoas. Mas ela não é a mensagem. E muitas vezes isso faz com que as pessoas se assustem. Quando a gente fala o sábado de saúde, não acredito, não vou na igreja. Vou ter que ouvir aquele negócio de novo. Que eu não posso comer carne, que eu tenho que fazer exercício, né? Toda aquela história. Mas não é bem isso. Infelizmente, porém, o fato de a gente, às vezes, ter tido pessoas, ou ter pessoas que proclamam a mensagem de saúde no lugar da mensagem de amor, que é a mensagem do Evangelho, isso assusta as pessoas. E aqui tem uns textos interessantes de Espírito de Profecia, que eu queria falar, porque eu quero mostrar para vocês o que o Ministério da Saúde não é. E o que não vai acontecer, eu espero, neste ano, que a gente vai estar trabalhando aqui na igreja nessa parte. Nós queremos estar longe do chamado extremismo. A irmã White fala sobre isso. Nesse texto aqui, que eu acho um texto muito bonito, ela fala que, na realidade, é plano de Satanás fazer com que, nesse envolvimento de proclamar a mensagem de restauração, algumas pessoas se tornem extremistas. Ela fala, é o desejo de plano de Satanás trazer entre nós aqueles que irão a grandes extremos, pessoas de mente, o quê? Curtas, que são críticos e tenazes em manter suas concepções do que é verdade. Eles serão exatos e procurarão enforçar regras rigorosas, indo a fundo em questões de quê? Diz ela, pouca importância. Enquanto eles fazem isso, eles negligenciam assuntos mais importantes da lei, como o julgamento, a graça e o amor de Deus. Então, fica aí uma lembrança de que isso é plano de Satanás, fazer com que as pessoas que estão envolvidas na saúde, às vezes, se tornem extremistas. Mas ela vai mais a fundo. Ela fala, se os que defendem a reforma de saúde levam a questão a extremos, não será de admirar que o povo se aborreça. Em outras palavras, ela fala, você não pode culpar os outros porque estão indiferentes quando você está pregando uma mensagem que é extrema. Ela fala, muitas vezes nossa fé religiosa é desta maneira levada a quê? Ao descrédito. As pessoas olham aquela mensagem extrema, que muitas vezes as coisas ensinadas não têm nada a ver com ciência, com a Bíblia, são coisas que se leem aí fora, talvez numa revista naturista, num website naturista, e as pessoas começam a falar porque o doutor so-and-so falou, e daí vai nos extremos. Ela fala, muitas vezes nossa fé religiosa é dessa maneira levada ao descrédito, e em muitos casos que testemunham mostras de incoerência, que nesse caso são incoerentes as coisas ensinadas, nunca mais podem ser levados a pensar que haja na reforma alguma coisa boa. E ela vai mais, esses extremistas causam em poucos meses, ela diz, mais dano do que podem desfazer em toda uma vida. Empenham-se em uma obra que Satanás se apraz em ver prosseguir. Então, queridos, se você em algum momento na sua vida teve alguma experiência negativa com a mensagem de saúde, colocada de maneira extrema, eu queria te convidar a deixar aquele capítulo para trás e entrar no novo capítulo. Alguém aqui, deixa eu ver as mãos, já passaram, já ouviram coisas extremas quando vem na área de saúde? Deixa eu ver algumas mãos. Opa, várias mãos. Eu conheço pastores que não deixam o Ministério de Saúde na sua igreja porque já teve briga. Na hora do Patlac, os veganos estavam ali, aqui os outros que acham que não pode ser vegano e deu briga. Aí ele falou, não mais saúde na minha igreja. Não quero. Por causa dos extremismos. Então, nós queremos deixar para trás as experiências negativas e entrar numa experiência nova, para que a gente possa compreender por que esse plano de saúde integral é importante para nós. A Bíblia nos fala, se você abrir sua Bíblia lá no livro de Romanos, Romanos capítulo 14, nos versos 15 e 16, é muito interessante. Paulo teve uma época que ele estava lidando com esse problema. Havia numa igreja lá, algumas pessoas que estavam criticando o outro pelo que eles estavam comendo carnes que eram colocadas aos ídolos.
E Paulo vai a fundo nesse texto, explicando o que eles deveriam fazer e o que não fazer. Ele focalizou que a importância das pessoas é muito acima do que a comida que elas estão comendo, ou se a comida é correta ou não. Ele fala, amor e graça, as pessoas vêm antes da comida. Não critiquem os outros pelo que eles estão comendo. Amem-os e mostrem graça para com eles. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu, ele fala. E ele continua no verso 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No verso 19, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quando conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Ele não está falando, isso é certo, isso é errado. Ele está falando, você e Deus, Deus vai te dar a convicção do que é certo. Haja com base nisso. Não critique o outro. Ame o outro. Cada um de nós está numa jornada quando vem nessa área de saúde. Alguns de nós já temos estudado, talvez lido mais. Deus tem mostrado coisas importantes para nós. E a gente deve seguir o que Deus mostra. Porque quando você não segue, aí vem o problema. A consciência vai mostrar, mas você sabe que não devia fazer assim. Você devia agir isso, você devia escolher isso para comer. E o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida nesse aspecto. Porém, na vida da pessoa que está ao nosso lado, a gente não sabe como o Espírito Santo está trabalhando. Nós podemos falar mais pelo nosso exemplo, muitas vezes, do que apontando o erro do outro. Então, é importante a gente lembrar que o amor, a graça e as pessoas vêm acima de qualquer outra coisa. Eu gosto de um texto do Espírito de Profecia que define o que é o trabalho médico missionário. É esse texto no manuscrito 105. E ela fala assim, Deus pede não somente pela sua benevolência, mas pelo seu rosto alegre. Quantos de vocês já viram pessoas que às vezes falam de saúde, de uma reforma de saúde, mas você olha para o rosto delas, elas não sabem sorrir? Às vezes magrinho desse jeito, não sabe sorrir, sempre externo, com a cara assim, dura. Aqui ela está falando, mostre pelo seu sorriso, pelo seu rosto alegre, pelas suas palavras de esperança, pelo seu aperto de mão. Há pessoas que perderam a coragem, fale com eles, ore com eles, traga-os a Jesus. E daí ela confirma, este é o tipo de trabalho médico missionário a ser feito. Então, queridos, quando a gente fala de trabalho médico missionário, de obra, reforma de saúde, ministério de saúde, essas coisas precisam estar presentes. Sorriso, alegria, palavras de esperança, toque de carinho, aperto de mão, palavras de coragem, oração e levar essas pessoas a Jesus. A fonte da saúde, da vida, da restauração. E isso é muito importante. Isso é nada mais do que seguir o método de Jesus. Para nós podermos ser bem-sucedidos ao abraçarmos o chamado de missão que Deus nos deu como igreja, a gente precisa seguir o exemplo de Jesus. Muitos de vocês já leram ou ouviram esse texto do livro, um dos meus favoritos, Ciência do Bom Viver. Quantos aqui já leram, by the way, o livro Ciência do Bom Viver? Deixa eu ver as mãos. Há vários que já leram, muito bem. Se você ainda não leu esse livro, eu gostaria de dar um convite para você. Esse livro pode ajudar a transformar a sua vida de uma maneira assim maravilhosa. Tanto na questão dos hábitos, como de entender o plano de Deus quando vem para a nossa saúde completa. É o livro mais equilibrado que nós temos. Tem pessoas que gostam do livro Conselhos sobre Saúde, outros gostam Conselhos sobre Regime Alimentar. Só que esses dois livros que eu acabei de mencionar são livros que são compilações. Armand White escreveu para várias pessoas coisas diferentes. E os editores pegaram todos os textos que ela escreveu para pessoas diferentes e colocaram no livro, Conselhos sobre Saúde. Outro livro, Conselhos sobre Regime Alimentar. Então, nem tudo que está ali é específico, talvez, para todos. Às vezes, algumas das coisas ali eram específicas para uma pessoa, para outra pessoa. Mas o livro Ciência do Bom Viver, ela escreveu do começo
até o fim. E o livro, você vê isso, o equilíbrio daquele livro, mostrando a graça, o amor de Deus e também o equilíbrio da mensagem de saúde que a gente tem. Esse é para todos. Se você abraçar o que está ali, Deus vai poder mais e mais te ensinar nesse aspecto. Então, o método de Jesus está no livro Ciência do Bom Viver, página 143. E você já deve ter visto esse texto. Fala que Jesus e o seu método é a única coisa que vai trazer para nós sucesso, verdadeiro êxito, como diz aqui, no aproximar-se às pessoas. O Salvador fazia o quê? Ele ia, se misturava com as pessoas, depois ele falava com as pessoas de maneira como quem desejava o bem delas. Manifestava simpatia por elas, ministrava-lhe as necessidades e depois, como resultado, vinha uma confiança que se formava naquele relacionamento. Depois disso, então, Jesus falava, você quer mais? Vem, segue-me. Esse era o método de Jesus, de se relacionar com as pessoas, suprir as necessidades delas, físicas, mentais, emocionais, espirituais. E a gente vê isso, como eu já falei antes aqui, acho que para vocês, no livro de João, vários exemplos, como Jesus supria a necessidade da pessoa de maneira diferente, individualmente. Se nós seguimos esse método e nós cumprimos a missão, lembrando disso, de falarmos com as pessoas que a gente conhece, que a gente encontra todos os dias. Ontem eu fiquei muito feliz, acho que foi a melhor notícia para mim da semana, que eu tive essa semana pesada emocionalmente com essa questão do júri, e por causa disso, também corrida em casa, com as mudanças, e uma série de outras coisas. Mas ontem eu recebi uma notícia muito boa. Eu tenho um lugar onde eu levo minha roupa para fazer dry cleaning, né? Como fala? Bom, dry cleaning, assim, né? Lavar seco, lavar roupa, né? E eu fiz amizade ali com a moça que ela é a dona do lugar, ela trabalha lá, o nome dela é Su. Faz anos já, 2 anos que eu e a gente criou um relacionamento. E ela fumava, eu lembro que eu dei para ela já vários livros, a gente fala sobre Deus, ela acredita em Deus, ela é cristã. Já convidei para ela ir à igreja, mas ela trabalha todos os sábados. E eu sei que a gente ora uma pela outra, eu falo que oro por ela, a gente conversa assim, já dei vários livros para ela ler. E ontem, fazia mais de um mês que eu não ia, né, que eu estava fora fazia tempo. E ela veio com um sorriso, onde você estava? Faz tempo que você não vinha. Eu estava ansiosa para falar com você. Eu falei, o que aconteceu? E ela falou assim, faz 1 mês que eu deixei de fumar. E ela estava toda feliz, ela falou assim, eu orei a Deus, eu sabia que você estava orando, mas eu orei e eu senti que era o momento e Deus me ajudou. Foi muito mais fácil do que eu imaginei. E algumas vezes estava difícil, com muito estresse, mas Deus me ajudou. E ela estava toda feliz da vida, sentindo-se bem melhor. Eu fiquei feliz, eu falei assim, uma pessoa. A gente pode encontrar pessoas onde a gente está, a gente não sabe a influência que a gente tem. E essas pessoas são as pessoas que a gente faz amizade, a gente se importa, a gente mostra, cria confiança. E mais a gente pode falar, você quer mais? Vem, segue o que Deus tem para te ensinar. Porém, muitas vezes a gente não faz isso. A nossa tendência, acho que eu já mostrei esse quadrinho para vocês aqui, não sei, é de se afastar das pessoas. Fala assim, nós somos adventistas, nós somos melhores um pouco, porque nós temos toda a verdade e os outros não. E nós temos toda essa verdade de saúde, nós vivemos mais que os outros. Alguém está se afogando? Coitado. Alguém vai lá socorrer, porque eu não tenho esse dom. Né? Então, está lá, o perdido, me ajudem, me desculpe, eu não tenho esse dom. Nós estamos muito bem aqui na praia, adorando ao Senhor, no sol, temos tudo o que precisamos. Alguém vai pular lá e nadar, né? E a salvar essa pessoa. Mas o convite que Deus nos faz não é esse, de ficarmos na praia. O convite que Deus nos faz de aprender a nadar, e aprender a se relacionar e realmente ir fazer a diferença na vida das pessoas. E com isso, se a gente conseguir seguir o plano de Deus nisso, nós vamos poder alcançar as pessoas que, de outra maneira, talvez não seriam alcançadas. Há um texto muito bonito que eu também gosto, que está, acho que é no livro Parábolas de Jesus. Parábola de Jesus, fala assim, nem todos podem ser alcançados do mesmo modo. Muitos não reconhecem a terrível privação da alma que eles estão passando. Eles perderam todo o senso das realidades eternas e mal sabem se tem alma para ser salvo ou não. Imagine essa pessoa.
Talvez ela passou por alguma coisa na vida, que ela se machucou, que ela errou, fez um pecado muito grande aos seus olhos, aos olhos dos outros, e ela acha, sabe, para mim não tem salvação. Ela fala, o Espírito de profecia fala, não tem nem fé em Deus, nem confiança no homem. Essa pessoa está machucada, está chorando por dentro. Alguns desses só podem ser alcançados por atos de quê? Beneficência desinteressada. O que é isso? É quando você faz algo por alguém, sem esperar nada em troca. Não porque você vai levar ele para a igreja, mas porque você se importa com aquela pessoa. Só para ajudá-lo. Não porque você já está pensando, eu preciso dar um estudo bíblico, eu vou ter que fazer isso, que eu quero que ele venha para a igreja. Claro, ultimamente nós queremos, a último prazo, que Deus entre na vida dessa pessoa e transforme. Mas antes de a gente falar de Deus, a gente precisa fazer algo, sinceramente, desinteressado, para ajudar a pessoa. E esse texto continua. Nem todos podem ser alcançados. Muitos estão na maior indigência, contudo não sabem, não têm fé em Deus, já li essa parte. Aí continua, a parte final fala aqui, precisam primeiro ser atendidas às suas necessidades materiais, precisam ser alimentados, limpos, vestidos decentemente. Ao verem a prova do vosso amor desinteressado, ser-lhes-á mais fácil crerem no quê? No amor de Deus. Então, essas pessoas que não conseguem nem confiar no homem, nem em Deus, quando vê você fazer algo desinteressadamente, sem nenhum interesse, não é porque você quer trazer ela para a igreja, não, é porque você se importa por ela. Ela vai sentir, talvez existe um Deus. Talvez eu devo repensar, eu devo confiar no homem. Quem sabe essa pessoa eu possa confiar. Isso está no Parábola de Jesus 387. E o plano, queridos, que Deus quer é que você e eu façamos isso e se envolvamos para que a igreja possa ser um lugar onde flui vida, flui esperança. Eu estou gostando demais, não sei vocês, mas da lição que a gente está estudando nesse trimestre, falando sobre o papel da igreja na comunidade. Alguns de vocês devem ter lido, não sei quantos estudaram na semana passada, um texto, que é o texto de Ezequiel, que fala sobre isso, sobre a comunidade, o que pode ser. E, antes de chegar lá, eu queria fazer essa pergunta. Será que nós estamos prontos para ser essa comunidade que está servindo as pessoas e abençoando? Tem um texto que fala no livro Conselho sobre Saúde, de que logo nós não vamos poder fazer mais nenhum trabalho. Mas o trabalho que vai ser realizado vai ser a obra médico-missionária. Não vai ser os pastores, talvez as igrejas vão fechar, vocês não vão poder vir aqui livremente adorar. Inclusive, vocês já ouviram que, por exemplo, lá na Rússia, hoje em dia, agora, as igrejas estão até funcionando, mas você não pode mais pregar. Quando a gente vai, eu estou para pegar o visto agora para ir para lá, você não pode falar que você vai... Você tem que jurar que você não vai falar, pregar, querer converter ninguém, porque a liberdade religiosa se fechou. Isso pode acontecer aqui muito em breve. E quem sabe a gente não vai ter a oportunidade de falar. Porém, a inspiração diz que nenhuma obra será realizada em breve, a não ser a obra médico-missionária. Esse trabalho de se preocupar com as pessoas, trazer cura, vai continuar sempre, não importa o que aconteça com a nossa liberdade religiosa. E a minha questão é que você e eu estamos sendo chamados como igreja para abraçarmos isso. Sabe que a Conferência Geral lançou 2, 3 anos atrás uma iniciativa mundial chamada em inglês Comprehensive Health Ministry, talvez traduzido um Ministério de Saúde Integral, que é a mesma coisa que o trabalho médico missionário. E o nosso presidente Ted Wilson, muitos outros, têm falado bastante sobre isso, você talvez tenha lido sobre isso bastante também. E, simplesmente, essa iniciativa é para ajudar todos nós se envolvermos, para suprirmos a necessidade das pessoas aonde elas estão. Na realidade, a definição desse trabalho médico missionário, que foi nomeado como novo título é Ministério de Saúde Integral, significa suprir as necessidades das pessoas, não importa quais sejam elas, de maneira prática, demonstrando compaixão e o amor de Deus. Não é bonito isso? Essa é a nossa missão.
Isso é o trabalho médico missionário, resumindo nesse novo texto que diz Ministério de Saúde Integral, porque você não precisa ser médico, você não precisa ser da área de saúde, você pode ser qualquer pessoa e você pode se envolver. O termo médico missionário, muitas pessoas pensavam, tem que fazer um curso de saúde, eu tenho que fazer o curso médico missionário. Não, isso é para qualquer pessoa. Você pode se envolver no Ministério de Saúde Integral e vai ter a oportunidade nesse mês, inclusive, como eu vou falar. Então, ao você fazer isso, você vai poder se envolver suprindo as necessidades das pessoas, como a gente acabou de ler, que algumas pessoas não têm outra maneira de serem atingidas pelo Evangelho, a não ser através das suas necessidades serem supridas. Aqui, inclusive, fala, nesse texto também do Espírito de Profecia, de Palavras de Jesus, que muitas pessoas não vão escutar a pregação da palavra de Deus, e não vão vir aos cultos, mas essas pessoas ainda precisam de Deus. Fala, muitas vezes, o socorro às suas necessidades físicas é o único caminho pelo qual essas pessoas podem ser abordadas. E, ao nós suprirmos essa necessidade, diz ela aqui, elas vão, então, mais facilmente crer no amor de Jesus. De novo, parecido com outro texto que nós lemos, mas aqui falando de coisas muito práticas. Alimentados, limpos, vestidos, coisas que têm a ver com a nossa vida social, com a nossa vida no dia a dia para ajudar. Então, de novo, ao elas verem o amor, a prova desse amor desinteressado, elas vão ter a vontade de conhecer mais. Como eu estava falando na semana passada, ao estudarmos a lição, talvez você tenha chegado nesse texto de Ezequiel. E se você estudou a lição, você vai lembrar no capítulo 47. Eu tinha feito um devocional sobre isso não muito tempo atrás, porque eu estive na África esse mês passado e estava lendo um pouco sobre a tipografia, sobre os países lá. E eu descobri esse rio. Vocês sabem que rio é esse? Alguém? Não? Estava na lição da semana passada, um parágrafozinho desse rio. O nome dele é Zambeze. Alguém falou Amazonas? Porque até parece, né? Um pouco, mas não. Esse aqui é o rio Zambeze, que, na realidade, é um rio famosíssimo na África. Ele é o 4º rio mais longo do continente africano. Depois desse rio vem o Nilo, Congo, e 2 rios com o nome de Níger. E ele é o rio mais longo da África do Leste. É interessante porque ele passa por 6 países. Inclusive, acho que aqui tem a foto. Se você for ver, ele passa por vários países. Zâmbia, Zimbábue, Botsuana. E ele passa até sair aqui em Moçambique. Angola, todo ele praticamente cruza vários desses países na parte leste da África. E é interessante porque tem muito mistério sobre esse rio. Ele passa por vários lugares que, na realidade, são lugares que não foram explorados antes. O dito popular, a crença popular é que esse rio é o rio da vida. Porque há lugares onde, se não fosse esse rio, não haveria alimento, água para animais, para as pessoas. Esse rio da vida. Na realidade, ele também passa no seu percurso mais ou menos 2.700 quilômetros de rio. Desde a Zâmbia até para o Oceano Índico, onde ele termina. E diz que a fonte desse rio ela é bem pequenininha, e ela está mais ou menos a 1.500 metros de altura do nível do mar, lá onde na Zâmbia ela começa. Depois vai pela Angola, passa no Congo, como vocês veem ali, e vai chegando até, eventualmente, de novo sair lá no Moçambique. E o interessante desse rio, eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos, aqui está a nascente do rio. Quando você chega nesse rio, a nascente está aqui, dá no seu calcanhar, super baixinho. E daí, quando você vai passando os quilômetros, assim, vai passando a distância nesse rio, você vai vendo que ele vai aumentando. De repente, ele fica um pouco mais largo, ele aumenta um pouco, chega no joelho, a profundidade. E depois ele alarga ainda mais. De novo, nessa região, eles acham que é o rio da vida, porque ele fica bem largo e os animais, as aves, vêm e acabam se alimentando, inclusive a vegetação do lado do rio. É toda foto do Zambeze aqui.
Como você vê nessa região aqui, várias partes onde vários animais, aves ficam por ali e podem se beneficiar dos rios. Desse rio, os pescadores vêm, pescam peixe, os répteis como crocodilos e outros estão ali, e os animais se alimentam da vegetação que nasce ao redor do rio. Se não fosse esse rio, ia ser um deserto, como é mais lá para cima, perto do Saara. E interessante ver aqui que, ao esse rio passar, tem um momento que ele se encontra na região de 4 países, praticamente. E alguns de vocês, não sei se tiveram o privilégio de ir lá, Botsuana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue se encontram onde existe uma catarata. Alguém sabe qual é a catarata? Exatamente. Chama-se Victoria Falls, na realidade, ou seja, a catarata de Vitória, que é muito bonita, a segunda catarata, depois da nossa lá, vem essa aí. Essa catarata bem bonita que existe. E o rio, então, cai nessa beleza. E muitas pessoas vão lá fazer turismo, andar de caiaque, fazer de tudo. Então, o rio não só alimenta a sua região, dá vida para as pessoas, se torna uma coisa magnífica. E não só isso. Existem dois países que usam a água do rio para produzir energia elétrica. Uma em Zimbábue e um em Moçambique. E essa usina elétrica, então, usa a água do rio e, graças à eletricidade desse rio, que vem por causa dessa eletricidade hidráulica, os países da África têm energia ali, até na África do Sul, por causa dessa oportunidade que eles têm de ter esse rio na região deles. Uma coisa muito bonita. Mas o que é interessante, a Bíblia, se você for ler nesse texto de Ezequiel, você vai ver que, inclusive eu vou voltar lá, deixa eu voltar rapidinho aqui, para você ver o texto que está, de novo, se você abrir sua Bíblia, no Ezequiel 47, no verso 4 a 12, você vai ver que existe um templo, que o texto está falando, e esse templo, essa igreja, uma água começou a sair dali, e essa água foi andando e ficou desde do calcanhar até mais profundo, que se tornou um rio. E conta a história em Ezequiel desse rio, que como o Zambeze se tornou um rio enorme. E no fim da história, esse rio diz que por onde ele passava, todo tipo de animais e peixes estariam ali. Porque essa água foi para lá e saneia a água salgada, que na realidade ele estava falando dali, da onde saía aquele rio, essa água do rio bom, saudável, caía numa água salgada, que era no Dead Sea, o Mar Morto. Não sei quantos já foram lá, está ali próximo, alguns quilômetros da onde o profeta estava escrevendo. E esse rio diz, de acordo com o texto da Bíblia, que ia transformar, sanar a água salgada do Mar Morto. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E eu achei muito lindo isso, porque mostra para a gente um exemplo do que a igreja pode ser. Voltando de novo aqui, ele começou pequenininho, ficou grande, e de repente ele chega para sanar, não só trazer beleza, não só trazer energia, poder ser uma bênção e abençoar as pessoas, servir as pessoas, mas ele, na realidade, chega no Mar Morto. Essa é uma foto do Mar Morto que eu tive a oportunidade de ir esse ano. E sentei ali, e vocês que já foram lá, você vê todo o sal que tem na berragem, na barra, assim, perto da praia do Mar Morto. E imaginar um rio de água fresca chegando ali e trazendo vida de novo. Não tem nada, tá vendo, no Mar Morto? Por isso chama Mar Morto? Nada quase que cresce ali ao redor, por causa do muito sal. E esse rio que a Bíblia está falando aí em Ezequiel, chega e transforma esse Mar Morto num mar de vida. E vocês viram ali o que diz o texto, que tudo, por onde ele passa, ele traz vida. Queridos, eu queria terminar nessa manhã convidando você a fazer da missão de Cristo a sua missão, independente na sua vida. Para que a gente, como igreja, como comunidade, pode ser
esse rio, esse templo de Ezequiel, aonde saem as águas, esse rio transforma a comunidade onde você está, os seus vizinhos, as pessoas com que você comunica, e traz vida, por mais que seja um lugar onde não há vida. Que a vida das pessoas sejam, às vezes, sem gosto, sem razão, sem propósito. E ali, através disso, nós podemos, então, ser usados. E eu quero mostrar, antes de terminar, o exemplo para você, o que isso pode ser aqui na Capital Brasília. Aqui está o texto de Isaías. Para que o Senhor possa ungir você e eu para levar boas notícias aos pobres. Tem a ver com cuidar dos pobres, sim. O Evangelho tem a ver com trazer boas novas aos pobres. Para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, sim. Há pessoas ao nosso redor que não têm esperança, que estão chorando por dentro de uma dor que ninguém sabe. Nossa missão tem a ver levar e cuidar dessas pessoas. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros ou às prisioneiras. Essa mensagem de amor, de restauração, vai transformar a vida das pessoas que se sentem prisioneiras, para consolar todos os que andam tristes. Quantos de nós, às vezes, passamos por situações que lá no fundo nós sabemos, que ninguém sabe, mas a gente está triste. Com um sorriso, com um abraço, nós podemos trazer esperança para a pessoa, sem falar nada. Dar a todos os que choram em Sião uma coroa linda de grinalda. Vocês que já se casaram, lembram da coroa de grinalda, naquele lindo dia? Deus quer dar para nós aquela linda grinalda em lugar das cinzas que a gente carrega. E Ele quer que você e eu façamos isso com as pessoas. Óleo de alegria em vez de pranto. E tudo isso para que o nome dele seja glorificado. Às vezes as pessoas estão deprimidas, estão passando com um espírito pesado, e Deus quer fazer que você e eu levemos louvor, razão para essa pessoa ter gratidão e louvar a Deus, a fim de que se chamem o quê? Árvores de justiça. Nós todos podemos ser plantados ali com Deus e produzir uma sombra para quem está naquele deserto árido, e produzir alimento. As árvores são algo que realmente eu gosto demais. Tem várias fotos em casa, no office, de árvores, porque eu acho que traz vida, o verde acalma. E tem tanta coisa boa que vem das árvores. Deus quer que nós sejamos essa plantação para o Senhor, para que Ele, o seu nome, seja glorificado. Então, queridos, o que isso pode ser, se a gente pensa aqui na Capital Brazilian Temple? Se nós seguirmos o conselho do Ciência do Bom Viver, que é, continuando aquele método de Jesus, fazer um esforço pessoal em gastar menos tempo pregando sermões, que é fácil falar, mas mais tempo servindo as pessoas, mais resultados nós vamos ver. E ela continua: se os pobres forem socorridos, se os que sofreram perdas forem confrontados, se nós instruirmos as pessoas que precisam de orientação, se os que não têm experiência forem aconselhados, se nós chorarmos com os que choram e nos alegrarmos com as pessoas que se alegram, então nós vamos poder fazer uma grande diferença na comunidade. Existe um grupo em Tennessee que viu a necessidade de alcançar os refugiados. Eu achei lindo o trabalho que eles estão fazendo. Essas são crianças refugiadas que vieram da Síria. E eles abriram a igreja adventista lá no Tennessee para cuidar, fazer tipo um Vacation Bible School para essas crianças. As crianças vêm, se alimentam, aprendem, brincam, falam da religião delas, do Islã, falam de Deus, porque o Deus é o mesmo. Nós consideramos Alá é Deus, é Jeová, que a gente acredita. Então, a gente pode falar espiritualmente, orar, falar das coisas de Deus. E eles estão ali com as famílias fazendo isso. Essa é uma maneira de ser uma água pura, uma árvore plantada para o Senhor, suprindo a necessidade de maneira prática. Uma outra maneira, vocês já devem ter ouvido, são expos de saúde, que vão pelos países, pelos
cidades, pelos estados, suprindo necessidades específicas, física, mental, emocional. Essa aqui foi uma que a gente fez na cidade de Santo Antônio, o ano passado, antes da conferência geral. Eu tive a oportunidade de estar lá, vocês já viram talvez notícias sobre isso, as filas de pessoas que vieram para ter atendimento médico gratuitamente. E muitos foram abençoados. Eu tive a oportunidade de estar lá com a equipe de cardiologia, a gente viu muitos pacientes, todas as pessoas voluntárias, médicos, outras pessoas da área de saúde, ali, enfermeiros, tratando, cuidando das pessoas, dentistas, outros que não eram da área médica, estavam ali para dar roupa para as pessoas que não tinham um terno, para a pessoa que talvez nunca teve uma roupa limpa, outros fazendo massagem, outras pessoas cortando o cabelo de alguém, fazendo um serviço simplesmente de maneira prática para suprir uma necessidade que talvez você e eu não tenha, porque a gente tem a condição disso, mas outras pessoas, para eles, até cortar um corte de cabelo, às vezes é pesado. E conheci esse casal, já aposentados, quase 80 anos, ali, voluntariando o seu tempo, ajudando, fazendo o possível para estar juntos. E não só isso, o último médico que estava cuidando ali, todo mundo querendo ir embora, e ele lá ainda, tenho mais 3 pacientes aqui, não posso deixar de atender. Nós temos a oportunidade, não importa se você é da área médica ou não, de usar o que Deus te deu como seu talento para suprir a necessidade da pessoa que está ao teu redor. Aqui também fizemos lá uma Expo Saúde, muito semelhante da que vocês fizeram aqui na igreja, acho que o ano passado. E quantos aqui participaram da Expo Saúde o ano passado? Algumas mãos. Aqui nós estivemos lá na cidade de Santo Antônio durante a conferência geral. Isso aqui é a senhora que criou a Expo Saúde, mais de 30 anos atrás. A senhora Nelson, ela veio e estava ali e falou, eu fui a fundadora. E nós tiramos alguma foto com ela. Vocês lembram a doutora Dani esteve aqui com vocês, ela estava voluntariando com a gente. E aqui 3 pessoas do Wildwood, que vocês sabem, é uma clínica que a gente tem no Tennessee, que veio nos ajudar também. Ali, outros voluntários, fizemos em 3 lugares essa expo para atender as pessoas na comunidade, fazendo, como vocês sabem, exercício. De novo, médicos ali, outros pessoas da cidade de Santo Antônio, essa aqui é a pessoa representando o Estado, e a cidade de Santo Antônio, o Departamento de Saúde, fazendo uma diferença para poder ver que Deus é mais do que sermão, seu amor é real e pode fazer uma diferença na vida de muitos. Um pastor ali da igreja local de Santo Antônio veio com os voluntários da sua igreja e eles ficaram de fazer o follow-up com as pessoas que vieram nessa Expo Saúde, que foi feita durante a conferência geral. Com isso, a gente teve vários jovens envolvidos, essa era a equipe ali, muitos do Wildwood e outros aqui da cidade mesmo de Santo Antônio, que nem adventistas eram, mas estavam ali com a gente, envolvidos nesse trabalho missionário. Essa é uma foto que eu tirei de algum tempo, a primeira Expo Saúde, que eu acho que a gente fez aqui na região de Washington, na nossa igreja, há alguns anos atrás. Vocês estão vendo o pastor Lamarques aqui, essa era a sessão de aconselhamento, e esses anos atrás, a gente pôde começar esse trabalho aqui. Eu sei que agora já temos a oportunidade de fazer muito mais. Vocês, no ano passado, como já vi algumas mãos, participaram. E tem muito que Deus quer fazer. Inclusive, no dia 11 de setembro, que vocês viram no boletim, nós vamos ter esse projeto internacional esqueci o nome, Festival Internacional, né? Nós vamos poder, nesse dia, ter a Expo Saúde. Se você nunca participou e gostaria de participar, fale comigo, a gente tem a lista das pessoas que já participaram o ano passado, vamos entrar em contato, entre hoje e amanhã você deve receber um contato, e vamos começar a se organizar para termos essa Expo Saúde na comunidade aqui de novo esse ano, no dia do Festival Internacional, para podermos fazer amizade com as pessoas, conhecer as necessidades delas e mostrar o amor de Deus de maneira bem prática. Mas, terminando, queridos, não só dessa maneira, nós temos literatura. Esse aqui é o livro Missionário de Saúde, que foi distribuído o ano passado. A gente tem ele em português, podemos distribuir também a literatura. O bonito é a promessa de Deus. Quando a gente segue o plano de Deus, para cumprir a missão, usando o seu método, a promessa é essa, acompanhada pelo poder da persuasão, do poder da oração, o poder do amor de Deus, essa obra não poderá ser sem fruto. Amém?
Esse é o propósito que Deus quer para a gente, que a gente dê muito fruto e que a gente alcance pessoas. Eu vi isso de maneira muito real esse mês passado, quando eu estive na Ruanda, quando a gente fez aquele projeto massivo de evangelismo ali. Eu estive na capital, em Kigali, no distrito de Remera, e esses eram os 2 evangelistas, eu fiz a parte de saúde, e esse senhor era o tradutor. Nós vimos centenas de pessoas desse distrito se darem sua vida para Deus. E eu tive a oportunidade de sentar, conversar com muitas das pessoas lá, pessoas de background muçulmano, que não tinham nunca ouvido falar de Jesus, e outros que estavam ainda com o coração quebrado, mas que ouviram na mensagem, tanto de saúde quanto na pregação, um esparco de esperança. E a gente viu de maneira linda essas pessoas ali toda noite vindo, etc., ouvindo a mensagem de maneira assim, com a fome, sedenta, e elas, no fim, dando sua vida ao Senhor. Para mim foi uma experiência maravilhosa ver o resultado da promessa de Deus falando, esse trabalho vai dar fruto, não tem como não dar fruto. Então, o meu convite para nós é que a gente possa querer fazer da Quebra-Brasília esse rio que flui e que onde ele passa, tudo vive. Para isso, a gente tem que buscar Deus, deixar que Deus realmente atue na nossa vida. Nós precisamos primeiro conseguir de Deus restauração, porque Ele nos restaura. Então, para ser esse rio, você e eu precisamos experimentar o seu amor para daí suprir a maior necessidade do mundo. Qual é a maior necessidade do mundo? Diz aqui, bom, primeiro, a maior necessidade de Cristo não é que você seja vegetariano, já vou dizendo. Não é que você coma tofu todo dia. É importante. Mas a maior necessidade de Deus é que você seja um representante do seu caráter, do caráter de Jesus para o mundo. E não há nada mais que o mundo necessite do que o quê? A manifestação do amor de Deus. Então, se você e eu pudermos demonstrar amor, ao a gente ensinar sobre viver saudável, estilo de vida que Deus planejou, a gente demonstra amor ao fazer isso. Todo o céu vai estar esperando que você e eu sejamos esses condutos para trazer uma alegria e bênção para os corações humanos. E a gente só pode fazer isso, cumprir uma missão, se a gente abraçar ao que Deus quer fazer na nossa vida. Nós vamos entrar numa jornada nesse ano, de novo, de vida, de compreender um pouco mais o plano de Deus para a nossa saúde. Eu vou convidar vocês vão ver aqui Fatos com Esperança, pelo menos um sábado no mês, um videozinho de 1 minuto que vai dar informação sobre saúde. Vocês vão receber a oportunidade de ajudar em Expo Saúde, outras coisas, e de participar no projeto In Step for Life. Por quê? Porque nós temos um chamado, e o chamado do Espírito de Profecia aqui fala, eu insisto que todos estão tomando uma atitude neutra quanto à reforma de saúde, que eles se convertam. Ela fala, esta luz é preciosa e o Senhor dá-me a mensagem de instar para que todos os que têm responsabilidades em qualquer ramo da sua obra, cuidem para que ela tenha o quê? Ascendência no coração e na vida. Nós não estamos falando que você vai de hoje para amanhã transformar a sua vida e se tornar totalmente uma pessoa 100% saudável, todos os outros remédios naturais de um dia para o outro. Não. Deus quer que essa mensagem tenha ascendência na nossa vida. Talvez para um de vocês aqui vai ser, eu preciso beber mais água. Senhor, me ajude, eu sei que eu preciso. Vou ficar com problema no meu rim, pedra nos rins. O outro, eu preciso deixar a Coca-Cola. Sei lá, tem algumas coisas que eu estou fazendo. Deus vai mostrar para você o que você precisa talvez fazer para ter mais vida, mais saúde e melhor maneira de comunicar com Ele. Mas o importante é que ela tenha ascendência no coração. Para outros que já conhecem a mensagem, vai ser uma coisa mais profunda, talvez, que Deus vai impressionar você. Não importa. Ele quer com que você e eu possamos ser um exemplo. Eu gosto desse texto que fala, ensinamos princípios para os outros, tanto por preceito como por tranquilo e coerente exemplo. Mais do que falar, é viver o que Deus está fazendo na sua vida. E isso é a coisa mais importante. Não, existem 2 classes de pessoas. E a irmã White fala isso. Ela fala, olha, existem 2 partes de pessoas que quando recebem essa mensagem, elas vão se dividir. Uma são as que não estão vivendo à altura do que Deus lhes deu. Deus deu a mensagem e ninguém está nem aí. Ah, não quero saber de saúde, isso aí não tem nada a ver, tudo é graça, é o amor do Senhor.
Esse é um tipo, não está vivendo. E existe um outro. A segunda são os que são rígidos demais em levar a cabo suas ideias unilaterais quanto à reforma de saúde e impô-las nos outros. Quando assumem uma atitude, nela permanecem obstinadamente, ultrapassando quase sempre os limites. São os extremistas. Então, Deus não quer que você esteja do lado que você não está fazendo nada, e Ele não quer que você esteja do lado extremista. Ele quer que você caminhe na sua jornada de conhecer o seu plano para você. E eu oro para que a gente possa estar envolvido de novo. Alguns anos atrás, nós lançamos aqui um Step for Life, alguns lembram? A tia Janir ganhou um monte de medalha, ela, e outras pessoas aqui, a Né e tal. Quantos lembram do Step for Life que a gente teve aí alguns anos atrás? Estou vendo as mãos. Então, nós vamos ter a oportunidade de fazer isso de novo. Você pode se inscrever. Tem até outra foto aqui. O Eudes chegou a perder uns 30 pounds na época. A Neia também acho que perdeu peso. E outros. Mas Deus quer que, mais de perder o peso, que a gente possa se envolver. E se você quiser se inscrever, a igreja já está inscrita. O nome é instepforlife.org. Você vai lá, põe seu nome e nós vamos ver como as pessoas que estão fazendo exercício todo dia podem participar. Vamos dar medalhas aqui. Nós começamos o terceiro semestre, em julho 1, dia 1º de julho. Então, você pode até 1º de julho colocar a informação lá, se você correu, andou, jogou basquete, caminhou, seja lá o que você fez, você pode se inscrever e colocar tudo isso. E nós vamos, no fim de setembro, são 3 meses, dar os prêmios. Depois vamos ter outubro, novembro, dezembro. Em janeiro nós vamos ver quem são as pessoas que estão ativamente participando, se exercitando. Uma maneira assim gostosa, fun de a gente poder juntos participar de uma mudança no nosso estilo de vida. E com isso o benefício é melhor sono, perder peso, pressão pode se controlar, o colesterol vai baixar. E Deus, mais importante ainda do que isso, Deus vai te dar a oportunidade de, talvez, caminhar com um amigo, com um vizinho, influenciar outras pessoas na sua vida, de poder estarem participando também. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra, o inimigo quer ter controle da sua mente, e, se possível, ele quer que você morra cedo. Deus não, Deus quer que você viva, que você reduza seu risco de doença, e que, mais que isso, você seja uma bênção para as pessoas ao seu redor. E Ele quer ver essa igreja ser esse rio que leva a bênção para os outros. Então, minha oração é que a gente abrace isso, porque bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que pratica as palavras que eu tenho revelado, diz a Bíblia, pois o tempo está próximo. Você quer ser um mensageiro de esperança? Se sim, vamos cantar juntos essa música mais uma vez, e vamos pedir para que Deus nos dê a oportunidade e a vontade de ser um mensageiro e de abraçar o que Ele tem para nós. Porque a vontade não vem de nós. A vontade só vem quando nós estamos conectados com o poder da vida, que é Cristo. Então, vamos cantar juntos essa música bonita, Mensageiro. Podem se levantar? Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Contanto que você abre o seu coração, Deus vai falar e vai ajudar. Já posso ver os homens, forte, o sol brilhar, o vento a paz vem soprar. Moças, mulheres, sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar.
que Jesus vai aqui voltar. Oremos. Pai de amor, nós queremos ser essa testemunha, Pai, que anuncia ao mundo do seu amor, da sua graça, de uma vida com propósito e de que o Senhor vem buscar tirar a gente desse mundo cheio de violência, de crime, de dor, perdas e doença, para um mundo onde nada mais existe dessa terra, mas somente o seu amor e a sua presença. Então, Senhor, nos ajude, primeiro a experimentar isso, mas também a abraçar a cada dia aquilo que o Senhor nos ensina que devemos fazer. Queremos ter saúde física, mental, emocional, para servir, para abençoar os outros. Então, nos ajude, Senhor, a fazermos isso. Que seu Espírito possa ser derramado nessa manhã a todos aqui que precisam de cura, que precisam de poder do alto, para usar seus dons, seus talentos, para que essa igreja se torne um centro de restauração. É isso que nós pedimos, sabemos que não é possível fazermos isso sozinhos, mas precisamos de Ti. E que tudo seja feito para a Tua honra e glória somente. Em nome de Jesus. Amém.